Égua prenha para a ambulância em rodovia, quando descobrem o motivo. A sirene da ambulância cortava o silêncio da tarde, enquanto o veículo seguia em alta velocidade pela rodovia que ligava Campos dos Goitacazes ao Rio de Janeiro. Dentro, a paramédica Juliana monitorava os sinais vitais de Dona Helena, uma senhora de 72 anos, que havia sofrido uma crise cardíaca grave naquela manhã. Foi quando o motorista Pedro pisou bruscamente no freio, fazendo os pneus cantarem no asfalto quente. No meio da pista, uma égua marrom permanecia imóvel, seus olhos fixos na ambulância que se aproximava. O animal estava visivelmente prenhe, a barriga volumosa, indicando uma gestação avançada. Pedro buzinou insistentemente, mas a égua não se moveu 1 centímetro. Que isso, bicho teimoso? Pedro bateu no volante frustrado. Justo agora que cada minuto conta. Juliana verificou rapidamente os monitores. A pressão de Dona Helena continuava instável, e o tempo era crucial. Ela abriu a porta traseira da ambulância e desceu, determinada a afastar o animal da estrada. Mas quando se aproximou, algo estranho aconteceu. A égua começou a relinchar de forma desesperada, um som agudo e prolongado que ecoou pela rodovia deserta. Dentro da ambulância, Dona Helena, que estava sedada e aparentemente inconsciente, começou a se agitar. Seus olhos se abriram de repente e ela tentou levantar da maca, lutando contra as correias que a prendiam. Senhora, fique calma. Juliana correu de volta, dividida entre acalmar a paciente e resolver o problema da égua. Pedro chama o resgate animal. Não podemos perder mais tempo aqui. Mas Dona Helena estava cada vez mais agitada. Ela movia os lábios tentando falar algo, mas os sedativos tornavam suas palavras incompreensíveis. Seus olhos, porém, estavam fixos na direção de onde vinham os relinchos. A égua começou então a bater os cascos no asfalto. Não eram batidas aleatórias, mas um ritmo específico. 3 batidas rápidas, pausa, 2 batidas lentas, pausa longa e repetia. Era quase como um código. Pedro desceu da ambulância, irritado com a situação. Vou empurrar esse animal para fora da pista, disse ele, arregaçando as mangas. Espera! Juliana o segurou pelo braço. Tem algo errado aqui. Olha a reação da Dona Helena. De fato, a senhora havia começado a bater na lateral da maca, e o mais impressionante, estava repetindo exatamente o mesmo ritmo que a égua fazia com os cascos. 3 batidas rápidas, pausa, 2 lentas, pausa longa. Isso é impossível, murmurou Pedro, os olhos arregalados. O som de uma caminhonete se aproximando quebrou o momento de espanto. Um homem de meia-idade, vestindo roupas caras e com ar arrogante, desceu do veículo. Finalmente achei essa égua maldita, exclamou Roberto Cardoso, o dono da fazenda Santa Rita. Fugiu hoje de manhã, a desgraçada. Vou ter que vendê-la pro abate mesmo, não serve mais para nada. Juliana notou as marcas no pelo da égua. Havia sinais claros de maus tratos, cicatrizes antigas, marcas de corda no pescoço, o pelo opaco em algumas áreas. O senhor é o dono dela? Perguntou Juliana, a voz carregada de reprovação. Sou sim, e quero ela fora dessa estrada. Agora! Vocês não têm o direito de parar o trânsito por causa de um animal velho e imprestável. A égua relinchava cada vez mais alto, como se protestasse contra as palavras do fazendeiro. Dona Helena respondia com gemidos angustiados, sua agitação aumentando perigosamente. Senhor, nós temos uma paciente em estado grave aqui. Juliana tentou explicar. E por alguma razão, ela está reagindo a esse animal. Preciso que o senhor tenha paciência. Roberto bufou impaciente. Paciência? Essa égua me deu prejuízo desde que comprei ela num leilão há 2 meses. Não produz leite, não aceita monta. Só come e ocupa espaço. E agora ainda me faz essa vergonha na estrada. Um carro preto parou atrás da ambulância e dele desceu uma mulher de cerca de 45 anos, o rosto marcado pela preocupação. Era Márcia, filha de Dona Helena. Minha mãe, como ela está? Márcia correu até Juliana, ignorando completamente a cena da égua. O hospital me ligou dizendo que ela tinha sido transferida. Sua mãe está estável, mas precisamos chegar logo ao hospital, Juliana explicou. Só que esse animal está bloqueando a passagem e... Márcia finalmente notou a égua e empalideceu visivelmente. Não pode ser, sussurrou ela, a mão cobrindo a boca. A senhora conhece esse animal?
perguntou Pedro. Márcia desviou o olhar claramente desconfortável. Não conheço. Mas precisamos tirar minha mãe daqui, ela precisa de cuidados. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. A égua, como se tivesse entendido as palavras de Márcia, começou a se mover. Mas não para sair da estrada. Ela caminhou lentamente até a traseira da ambulância, onde conseguia ver Dona Helena através das janelas. O animal encostou o focinho no vidro e soltou um relincho baixo e triste. Dentro da ambulância, Dona Helena começou a chorar. Lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto, enquanto ela estendia a mão trêmula na direção da égua. Isso é muito estranho, comentou Juliana. É como se elas se conhecessem. Márcia ficou ainda mais pálida e Roberto Cardoso perdeu a paciência. Chega dessa palhaçada. Vou chamar meus homens para tirarem essa égua daqui. Ah, força! Espera! Uma nova voz se fez ouvir. Era Dr. Lucas Mendes, veterinário da cidade, que passava pela rodovia e parou ao ver a confusão. Ele desceu de seu carro e se aproximou calmamente da égua. Deixa eu examinar ela, disse ele. Está prenhe e parece estar em sofrimento. Enquanto o veterinário se aproximava, a égua permitiu que ele a tocasse, mas seus olhos nunca deixaram Dona Helena. Dr. Lucas fez um exame rápido e seu rosto mostrou preocupação. Ela está em trabalho de parto prematuro, anunciou. O estresse deve ter desencadeado. E tem mais. Ele examinou a pata traseira direita da égua. Tem uma marca aqui, 3 ferraduras entrelaçadas. Isso é uma marca registrada, muito específica. Márcia engoliu em seco, e Juliana notou sua reação. Senhora Márcia, a senhora precisa nos contar se conhece esse animal. Pode ser importante para o tratamento da sua mãe. Márcia hesitou, olhando de sua mãe para a égua. Finalmente, suspirou profundamente. Minha mãe, ela tinha uma fazenda, criava cavalos. Teve que vender tudo há uns meses por questões financeiras. Que questões financeiras? Roberto Cardoso se intrometeu. Porque se tem irregularidade na venda, eu quero meu dinheiro de volta. Não foi irregularidade nenhuma, Márcia se defendeu. Eu tive que vender os animais dela para pagar dívidas. Ela não sabe. Eu disse que eles tinham morrido de uma doença. Juliana arregalou os olhos. A senhora mentiu para sua mãe sobre os animais dela? Vocês não entendem. Márcia começou a chorar. Meu marido fez investimentos errados. Perdemos quase tudo. A fazenda da mamãe era a única coisa de valor que restava. Eu não queria preocupá-la. Ela já tem o coração fraco. A égua relinchava cada vez mais alto e Dona Helena respondia com gemidos. Os monitores começaram a apitar, indicando alteração nos sinais vitais. Precisamos acalmá-la, disse Juliana. A agitação está piorando o quadro. Dr. Lucas terminou de examinar a égua e se levantou com uma expressão séria. Essa égua não é uma égua qualquer. Pela marca, pelo comportamento. Dona Helena, por acaso, era veterinária? Márcia assentiu. Aposentada. Trabalhou a vida toda com cavalos. Desenvolveu técnicas especiais de comunicação com eles. Mamãe sempre disse que os animais podiam sentir nossas emoções, nossos problemas de saúde. Espera aí, Roberto interrompeu. Você está dizendo que comprei uma égua especial e ninguém me avisou? Paguei preço de animal comum. O senhor comprou de quem? Perguntou o Dr. Lucas. Num leilão em Macaé. O sujeito disse que era excedente de uma fazenda falida. Nem documentação direito tinha. Márcia cobriu o rosto com as mãos. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Pedro, que havia ficado quieto observando tudo, finalmente falou. Pessoal, com todo respeito, mas precisamos resolver isso logo. A dona Helena precisa chegar ao hospital. Foi quando aconteceu algo que deixou todos boquiabertos. A égua se afastou alguns passos da ambulância. Posicionou-se de lado para que todos pudessem vê-la claramente e começou a fazer movimentos específicos com a cabeça e as patas. Não eram movimentos aleatórios, mas claramente uma sequência ensaiada. Dentro da ambulância, Dona Helena parou de se debater.
Seus olhos se fixaram na égua e ela começou a mover a cabeça seguindo os mesmos movimentos, como se estivesse respondendo a uma conversa silenciosa. Isso é incrível, murmurou o Dr. Lucas. É a técnica de comunicação equina que sua mãe desenvolveu. Li sobre isso numa revista especializada anos atrás. Ela treinou os animais para se comunicarem através de movimentos específicos. Qual o nome dessa égua? Perguntou Juliana a Roberto. Não faço ideia, comprei num lote e nem perguntei nome. Ia virar salame mesmo. Márcia soluçava agora. Esperança. O nome dela é Esperança. Era a égua favorita da mamãe. Ela criou desde potrinha, há 15 anos. A menção do nome fez a égua relinchar ainda mais forte, e Dona Helena tentou falar novamente. Dessa vez, com muito esforço, ela conseguiu articular uma palavra. Esperança. Mãe! Márcia correu para dentro da ambulância. Mãe, me perdoa, eu não queria. Mas Dona Helena não estava olhando para a filha. Seus olhos estavam fixos na égua, e havia uma mistura de alegria e tristeza em seu rosto. O marido de Márcia chegou nesse momento, descendo de uma caminhonete nova. Carlos era um homem de 50 anos, bem vestido, mas com uma expressão dura no rosto. Márcia, que confusão é essa? Ele perguntou irritado. Você devia estar no hospital com sua mãe, não no meio da estrada. Carlos, é a Esperança, a égua da mamãe. E daí? Ele respondeu com frieza. Vendemos todos aqueles animais imprestáveis. Deram menos do que esperávamos, aliás. Mal cobriu parte das dívidas. Como você pode falar assim? Márcia se revoltou. Aqueles animais eram tudo para minha mãe. Sua mãe é uma velha teimosa que não entendia de negócios, Carlos disse sem rodeios. Se tivesse me ouvido e vendido aquela fazenda anos atrás, nada disso teria acontecido. A discussão foi interrompida por um grito de dor da égua. Ela se contorceu e suas pernas tremeram. Dr. Lucas correu até ela. Ela está entrando em trabalho de parto ativo. Isso é muito perigoso aqui na estrada. Precisamos de ajuda. Que se dane a égua, gritou Carlos. Minha sogra está morrendo e vocês preocupados com um animal. Cala a boca, Carlos. Márcia explodiu, surpreendendo a todos. Foi você que nos meteu nessa situação. Foram seus investimentos estúpidos que nos levaram à falência. Roberto Cardoso, vendo a situação se complicar, tentou se afastar discretamente. Bom, já que a égua está com problemas, nem quero mais saber dela. Podem ficar com ela. Não, senhor. Dr. Lucas o segurou. O senhor comprou um animal roubado. Isso é crime. Roubado? Eu comprei num leilão legal. Legal? Márcia se aproximou dele. Quem organizou esse leilão? Roberto hesitou antes de responder. Um tal de Mendonça. Disse que era corretor especializado em liquidação de fazendas. Carlos empalideceu visivelmente ao ouvir o nome. Mendonça? Que Mendonça? Carlos, você conhece essa pessoa? Márcia perguntou desconfiada. Antes que ele pudesse responder, Dona Helena começou a se agitar violentamente de novo. Mas dessa vez era diferente. Ela apontava para a égua e fazia gestos frenéticos com as mãos. Juliana reconheceu os sinais. Ela está tentando nos dizer algo sobre a égua. Dr. Lucas, o que está acontecendo? O veterinário estava ajoelhado ao lado de Esperança, o rosto tenso. O primeiro potro está em posição errada. Se não corrigirmos, podemos perder a mãe e os filhotes. Filhotes? No plural? Perguntou Pedro. Sim, ela está esperando gêmeos. É raríssimo em éguas. Dona Helena fez mais gestos e Juliana tentou interpretar. Ela está dando instruções. Parece que está explicando como ajudar no parto. Isso é loucura, resmungou Carlos. Vamos embora daqui. Não, Márcia o enfrentou. Minha mãe está tentando salvar a Esperança e nós vamos ajudar. Dr. Lucas olhou para os gestos de Dona Helena e começou a entender. Incrível. Ela está me dizendo para massagear o abdômen em sentido horário para ajudar o potro a se posicionar. É uma técnica antiga que poucos conhecem. Ele seguiu as instruções gestuais de Dona Helena e, para a surpresa de todos, funcionou. O potro começou a se reposicionar. Está funcionando! Exclamou ele. A cena era surreal. Uma veterinária, aposentada, deitada em uma maca de ambulância, guiando através de gestos um parto complicado no meio de uma rodovia.
A égua, por sua vez, parecia confiar completamente no que estava acontecendo, olhando constantemente para Dona Helena como se buscasse força. Pedro, emocionado com a cena, comentou baixinho: "Em 30 anos de profissão nunca vi nada parecido. Foi quando um carro da polícia rodoviária apareceu, atraído pela aglomeração na estrada. O oficial desceu e avaliou a situação com perplexidade. O que está acontecendo aqui? Precisam liberar a via." Juliana rapidamente explicou a situação, e o policial, um homem jovem chamado André, ficou dividido entre o protocolo e a humanidade da situação. "Precisamos pelo menos mover tudo para o acostamento", disse ele. "Não podemos mover a égua agora", Dr. Lucas protestou. "Estamos no meio do parto." "E não podemos mover minha mãe, ela está guiando o procedimento", acrescentou Márcia. O policial coçou a cabeça, claramente fora de sua zona de conforto. Vou desviar o trânsito então. Mas sejam rápidos." Enquanto isso, Carlos tentava discretamente fazer uma ligação no celular, afastando-se do grupo. Márcia notou e o seguiu. "Para quem você está ligando?" "Negócios, Márcia. Não é da sua conta." "É sim da minha conta, principalmente se tem a ver com esse Mendonça que vendeu os animais da mamãe." Carlos guardou o celular irritado. "Você não entende nada. Fiz o que precisava ser feito para salvar nossa família da ruína total. Vendendo o que não era seu? Mentindo para minha mãe? Isso é salvar a família? Sua mãe nunca venderia aqueles animais por vontade própria. Alguém tinha que tomar uma atitude, e você falsificou a assinatura dela? É isso?" Carlos não respondeu, mas seu silêncio foi eloquente. Enquanto o casal discutia, o primeiro potro nasceu. Era uma potrinha pequena e frágil, que mal conseguia respirar. Dr. Lucas trabalhou rapidamente para limpar suas vias aéreas, seguindo os gestos cada vez mais urgentes de Dona Helena. "Vamos, pequena, respira", ele murmurava enquanto massageava o corpinho do animal. Esperança relinchava angustiada, tentando alcançar sua cria. Dona Helena, por sua vez, começou a bater no vidro da ambulância, claramente querendo sair. "Senhora, não pode!" Juliana tentou contê-la. "A senhora está muito fraca." Mas Dona Helena estava determinada. Com uma força que surpreendeu a todos, ela conseguiu soltar uma das correias e sentar-se na maca. Seus olhos estavam fixos na potrinha que lutava pela vida. Deixa eu ajudar", ela conseguiu dizer com dificuldade. "Mãe, não." Márcia correu até ela. "Você vai se machucar. Minha menina." Dona Helena não estava olhando para Márcia, mas para a Esperança. "Preciso ajudar minha menina." Dr. Lucas continuava tentando reanimar a potrinha. "Não está funcionando. As vias aéreas estão muito obstruídas." Foi quando Dona Helena fez uma série de gestos muito específicos. Dr. Lucas hesitou. "Ela está sugerindo uma técnica que eu nunca ouvi falar." "Minha mãe sabe o que faz", disse Márcia. "Por favor, tente." O veterinário seguiu as instruções, posicionando a potrinha de uma forma específica e aplicando pressão em pontos precisos. De repente, a pequena égua tossiu e expeliu fluido, começando a respirar. Funcionou, ela está respirando. Esperança relinchava de alegria, e Dona Helena sorriu fracamente, as lágrimas escorrendo por seu rosto. Mas o esforço tinha cobrado seu preço. Os monitores começaram a apitar alarmados. "A pressão dela está caindo", Juliana verificou os aparelhos. "Precisamos ir agora." "Ainda tem outro potro", Dr. Lucas alertou. "E esse parece estar em posição ainda pior." A situação era crítica. Dona Helena lutava para se manter consciente, claramente querendo ajudar no nascimento do segundo potro. Esperança gemia de dor, o segundo filhote lutando para nascer. E no meio disso tudo, verdades começavam a vir à tona. Roberto Cardoso, que tinha tentado ir embora discretamente, foi parado pelo policial André. "O senhor não pode sair. Há questões sobre a procedência do animal que precisam ser esclarecidas." "Eu não sabia de nada. Comprei de boa fé. Esse Mendonça..." André consultou seu tablet. "Já temos várias denúncias contra ele por vendas irregulares. O senhor vai ter que prestar depoimento." Carlos ficou ainda mais nervoso ao ouvir isso.
Olha, isso não tem nada a ver comigo. Eu preciso levar minha sogra para o hospital. Fé, Carlos. Márcia o encarou. Você conhece esse Mendonça, não conhece? Foi você que arranjou a venda dos animais. Eu fiz o que precisava ser feito. Você falsificou documentos, vendeu o que não era seu. Era nosso. Quando sua mãe morrer, seria nosso de qualquer forma. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelos gemidos de esperança. Todos olharam chocados para Carlos, que percebeu tarde demais o que tinha dito. Quando ela morrer, Márcia repetiu, a voz tremendo. É isso que você está esperando? A morte da minha mãe? Dona Helena, mesmo em seu estado debilitado, tinha ouvido. Seus olhos se encheram de uma tristeza profunda, mas também de uma estranha determinação. Ela fez mais gestos, dessa vez direcionados a Márcia. O que ela está dizendo? Perguntou Juliana. Márcia começou a chorar. Ela está dizendo que já sabia, que já tinha percebido as mentiras, mas que me perdoa. Helena, Carlos tentou se aproximar, mas Márcia o impediu. Não, você não chega perto dela. Esperança soltou um relincho de dor. O segundo potro estava vindo, mas algo estava muito errado. Dr. Lucas trabalhava freneticamente, mas estava claro que precisava de ajuda. Não consigo fazer sozinho. O potro está enroscado. Se forçar, posso machucar a mãe. Dona Helena fez um esforço supremo para falar. Deixa eu ir até ela. Mãe, não. Você está muito fraca. Por favor. Os olhos de Dona Helena imploravam. Última vez. Juliana e Pedro se entreolharam. Medicamente, era loucura. Mas havia algo maior acontecendo ali. Algo que transcendia protocolos médicos. Se a levarmos com muito cuidado, disse Juliana lentamente, e monitorando constantemente. Vocês estão loucos, protestou Carlos. Cala a boca, Márcia gritou. Você já fez mal demais. Com infinito cuidado, Juliana e Pedro ajudaram Dona Helena a descer da maca. Suas pernas tremiam, mal conseguindo sustentá-la, mas a determinação em seus olhos era inabalável. Apoiada em Juliana, ela caminhou lentamente até a Esperança. A égua, ao vê-la se aproximar, parou de se debater. Seus grandes olhos castanhos se fixaram em sua antiga dona, e ela soltou um relincho suave, quase como um cumprimento. Minha menina. Dona Helena estendeu a mão trêmula e tocou o focinho de Esperança. Vim ajudar. O que aconteceu em seguida foi algo que todos os presentes jamais esqueceriam. Dona Helena, reunindo forças que ninguém sabia que ela ainda tinha, começou a falar com Esperança. Não com palavras, mas com toques suaves, sons guturais específicos, uma linguagem que apenas as duas compartilhavam. Esperança relaxou visivelmente, sua respiração se acalmando. Dr. Lucas, seguindo as indicações de Dona Helena, conseguiu reposicionar o potro. Agora sim, está vindo. O segundo potro nasceu, um macho forte que imediatamente começou a se mexer. Esperança relinchava suavemente e Dona Helena sorria, as lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Conseguimos, ela sussurrou. Salvamos nossos bebês. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando. Agora continuando. Mas o esforço tinha sido demais para Dona Helena. Ela começou a cambalear e Juliana a segurou antes que caísse. Precisamos voltar para a ambulância. Agora, enquanto a levavam de volta, Dona Helena olhou uma última vez para a Esperança e seus potros. A égua retribuiu o olhar, e por um momento foi como se 15 anos de separação nunca tivessem existido. De volta à ambulância, os sinais vitais de Dona Helena estavam críticos, mas estáveis. O estranho era que ela parecia em paz, um pequeno sorriso em seus lábios. Vamos para o hospital, ordenou Juliana. Pedro, liga para avisar que estamos chegando. Espera, Márcia implorou. Os potros, a Esperança. Não podemos deixá-los aqui. Dr. Lucas, que examinava os recém-nascidos, teve uma ideia. O hospital municipal tem um jardim terapêutico, não tem? Com espaço para terapia? Com animais? Tem sim, confirmou Pedro. Mas nunca levaram cavalos para lá. Sempre há uma primeira vez.
disse o veterinário. Esses animais e Dona Helena têm uma conexão especial. Separá-los agora pode ser prejudicial para ambos. André, o policial que tinha observado tudo emocionado, tomou uma decisão. Vou escoltar vocês. Ambulância na frente e arranjaremos um jeito de transportar os animais. Eu tenho um trailer para cavalos, disse uma voz nova. Todos se viraram para ver um senhor idoso que tinha parado para observar a cena. Era seu Joaquim, um antigo amigo de Dona Helena. Helena? É você mesma? Ele se aproximou da ambulância. Meu Deus, o que aconteceu? O senhor a conhece? Perguntou Márcia. Conheço há 40 anos. Melhor veterinária que já vi. Me ajudou a salvar muitos animais ao longo dos anos. Ele olhou para a Esperança. E essa é a Esperança. Reconheço a marca das 3 ferraduras. Helena me mostrou quando ela nasceu. O senhor pode nos ajudar a levá-los? Pediu o Dr. Lucas. Claro, é o mínimo que posso fazer por Helena. Enquanto organizavam o transporte, mais revelações vieram à tona. Carlos, percebendo que sua situação estava complicada, tentou negociar. Olha, Márcia, vamos conversar em particular. Não temos nada para conversar, ela respondeu firme. Você vendeu os animais da minha mãe, falsificou documentos, provas. Você não tem provas de nada. Foi quando Roberto Cardoso, querendo se livrar de problemas, decidiu falar. Eu tenho os documentos da compra e as conversas por mensagem com esse Mendonça. Ele me garantiu que era tudo legal, mas sempre achei estranho o preço baixo. Pode mostrar essas mensagens? Pediu André. Roberto pegou seu celular e mostrou a conversa. Lá estava claro. Mendonça mencionava um parceiro que estava facilitando a venda. Alguém de dentro da família que tinha acesso aos documentos. Carlos tentou pegar o celular, mas André foi mais rápido. Isso é evidência. Senhor Carlos, o senhor vai ter que nos acompanhar para prestar esclarecimentos. Isso é um absurdo. Eu sou um empresário respeitado. Empresário falido, corrigiu Márcia, que tentou se salvar vendendo o que não era seu. Seu Joaquim, que tinha ido buscar o trailer, voltou rapidamente. Com cuidado, Dr. Lucas e alguns voluntários que tinham parado para ajudar, colocaram Esperança e os potros no transporte. Os pequenos estão bem? Perguntou Juliana. A fêmea ainda está fraca, mas estável. O macho está ótimo, respondeu Dr. Lucas. Mas todos precisam de cuidados. A caravana peculiar se formou. A ambulância com Dona Helena na frente, seguida pelo trailer com os cavalos. A viatura policial com Carlos detido para averiguação. E vários carros de curiosos que tinham se emocionado com a cena e queriam saber o desfecho. Durante o trajeto, Juliana monitorava constantemente Dona Helena. Para sua surpresa, os sinais vitais da senhora tinham melhorado um pouco. É como se saber que Esperança está bem tivesse lhe dado nova força, comentou ela com Pedro. Você acredita que elas realmente têm essa conexão toda? Perguntou Pedro. Depois do que vi hoje, acredito em qualquer coisa. No banco de trás do carro de Márcia, que seguia a ambulância, ela ia em silêncio, processando tudo que tinha acontecido. Seu casamento estava acabado, sua mãe estava lutando pela vida, e ela tinha que encarar a verdade sobre suas próprias mentiras e omissões. Quando chegaram ao hospital, a notícia já tinha se espalhado. Enfermeiros e médicos esperavam não apenas pela paciente, mas curiosos sobre a história dos cavalos. O diretor do hospital, Dr. Baptista, estava reticente. Não podemos ter cavalos no hospital. É contra todos os protocolos. Doutor, Juliana interveio. Com todo respeito, o senhor não viu o que nós vimos. Esses animais e essa paciente têm uma conexão que está ajudando na recuperação dela. Dr. Lucas apoiou. Há estudos sobre terapia assistida com animais. No caso de Dona Helena, que passou a vida trabalhando com cavalos, a presença deles pode ser terapêutica. Além disso, acrescentou seu Joaquim, estamos falando de Helena Monteiro. Ela salvou o programa de ecoterapia deste hospital há 20 anos, quando ninguém acreditava que funcionaria. Acho que o hospital deve isso a ela. Dr. Baptista suspirou. Está bem, mas no jardim terapêutico e com acompanhamento veterinário constante. Dona Helena foi levada para a UTI, enquanto Esperança e os potros foram acomodados no jardim terapêutico.
uma área verde nos fundos do hospital, normalmente usada para terapia com pequenos animais. Nas horas seguintes, Dona Helena lutava entre a vida e a morte. Os médicos faziam tudo possível, mas seu coração estava muito debilitado. Márcia não saía de seu lado, consumida pela culpa. Mãe, me perdoa, ela sussurrava. Eu devia ter te contado a verdade. Devia ter sido mais forte. Do jardim vinham relinchos constantes de esperança. Era como se a égua soubesse que sua antiga dona estava lutando e quisesse lembrá-la de que estava ali. Foi então que a enfermeira-chefe, Sônia, teve uma ideia. E se abríssemos a janela da UTI? É no térreo, dá para o jardim. Talvez, se Dona Helena ouvir a égua. Isso é irregular, protestou um médico jovem. Muita coisa hoje tem sido irregular, respondeu o Dr. Baptista, que tinha vindo verificar a paciente. Abram a janela. Quando abriram, o relincho de esperança entrou claro e forte no quarto. Dona Helena, que estava inconsciente, moveu levemente a cabeça. Seus sinais vitais mostraram uma pequena melhora. Está funcionando, murmurou Márcia. Ela está ouvindo. Dr. Lucas apareceu na porta. A potrinha está precisando de cuidados especiais. Ela está muito fraca. Normalmente, em casos assim, ele hesitou. O que está dizendo? Perguntou Márcia, alarmada. Estou dizendo que precisamos de alguém que entenda profundamente de cavalos neonatos. Alguém como... Todos olharam para Dona Helena. Ela não pode sair da UTI, disse o médico jovem. É impossível. E se trouxermos a potrinha até aqui, sugeriu Sônia, só por alguns minutos, para Dona Helena ver que precisa lutar, que tem trabalho a fazer. Era uma sugestão absurda, contra todos os protocolos hospitalares, mas depois de tudo que tinham presenciado, o absurdo parecia ter se tornado normal. Dr. Batista tomou a decisão. Façam rápido, e com todos os cuidados de higiene possíveis. Minutos depois, em uma cena que jamais seria esquecida por quem presenciou, a pequena potrinha foi trazida, envolta em mantas esterilizadas até a UTI. Quando Dona Helena sentiu a presença do animal, seus olhos se abriram. Preciosa, ela sussurrou, um nome saindo espontaneamente. A potrinha, como se entendesse, soltou um relincho fraco. Dona Helena estendeu a mão, e quando seus dedos tocaram o pelo macio do animal, algo mudou. Os monitores mostraram uma estabilização súbita dos sinais vitais. Isso é medicamente impossível, murmurou o médico jovem. Muitas coisas são impossíveis até acontecerem, respondeu o Dr. Batista. A potrinha foi levada de volta ao jardim, mas o efeito perdurou. Dona Helena, que antes lutava para se manter viva, agora parecia ter encontrado uma razão para lutar. Enquanto isso, no jardim uma pequena multidão tinha se formado. A história tinha se espalhado pelo hospital e arredores. Pacientes em cadeiras de rodas, funcionários em horário de folga, todos queriam ver os cavalos milagrosos. Seu Joaquim tinha assumido os cuidados básicos dos animais, ajudado por Dr. Lucas. Ele contava histórias sobre Dona Helena para quem quisesse ouvir. Ela salvou meu garanhão campeão uma vez. Todos os veterinários tinham desistido, mas Helena não. Ficou 3 noites sem dormir cuidando dele. O cavalo não só sobreviveu, como gerou mais de 50 potros saudáveis. Roberto Cardoso, que tinha ficado para prestar depoimento, ouvia as histórias com crescente arrependimento. Eu não sabia. Se soubesse que a égua era especial, assim nunca teria tratado ela daquele jeito. Todo animal é especial, respondeu seu Joaquim. Helena sempre dizia isso. O problema é que as pessoas só enxergam valor no que dá lucro. Carlos, que estava detido para a averiguação, tentava ligar para seu advogado, mas ninguém atendia. Sua rede de contatos, construída em cima de negócios duvidosos, estava se desfazendo rapidamente. À noite, Márcia dividiu seu tempo entre a UTI e o jardim. Ela descobriu nos pertences de sua mãe, trazidos de casa, um diário onde Dona Helena escrevia sobre seus animais. As últimas entradas eram de partir o coração. Márcia disse que Esperança morreu de cólica. Não acredito. Minha menina era forte. Mas por que Márcia mentiria para mim? Será que algo aconteceu que ela não quer me contar? E mais adiante, sonhei com Esperança hoje.
Ela estava prenhe e me chamava. Acordei com o coração acelerado. Será que de alguma forma ela ainda está viva? Ou é apenas meu coração, velho querendo acreditar no impossível? Márcia chorava lendo as palavras de sua mãe. Como pôde ser tão cega? Como deixou Carlos manipulá-la daquele jeito? Dr. Lucas se aproximou dela no jardim. A potrinha está melhorando. Acho que vai sobreviver. Graças a Deus, Márcia enxugou as lágrimas. Minha mãe nunca me perdoaria se algo acontecesse com os bebês de Esperança. Sabe, disse Dr. Lucas, investigando melhor, descobri algo interessante. Esperança estava prenhe de Trovão, o garanhão campeão que seu Joaquim mencionou. Esses potros são a última linhagem dele. Trovão era o garanhão favorito da mamãe. Ela chorou por semanas quando tivemos que vendê-lo. Vendê-lo? Seu Joaquim se aproximou. Trovão morreu há 6 meses, de velhice. Mas ele cobriu Esperança pouco antes. Foi sua última monta. Então esses potros... Márcia começou a entender. São duplamente especiais, filhos dos 2 cavalos mais amados de sua mãe. É como se o destino tivesse conspirado para juntá-los. A noite avançava, e Dona Helena permanecia estável, mas crítica. Os médicos estavam cautelosamente otimistas, mas alertavam que as próximas 48 horas seriam cruciais. No jardim, Esperança se mantinha inquieta, relinchando periodicamente na direção do hospital. Os potros dormiam tranquilos ao seu lado, alheios ao drama que sua chegada tinha desencadeado. Foi então que chegou Maria Eduarda, a neta de Dona Helena, filha de Márcia. A jovem de 22 anos estava estudando veterinária em outra cidade e tinha viajado assim que soube da situação. Mãe, ela abraçou Márcia. Como está a vovó? Lutando, minha filha, lutando como sempre. Maria Eduarda olhou para os cavalos no jardim e seus olhos se encheram de lágrimas. É a Esperança? A vovó me falava tanto dela. É sim, e esses são os filhotes dela. Posso chegar perto? Dr. Lucas assentiu, e Maria Eduarda se aproximou cuidadosamente. Esperança a cheirou, e surpreendentemente, permitiu que ela tocasse os potros. Ela reconhece você, disse seu Joaquim. O cheiro da família. Helena deve ter falado de você para ela. Maria Eduarda começou a chorar. A vovó sempre disse que eu seria veterinária como ela, que cuidaria dos animais quando ela não pudesse mais. Eu prometi, mas... Mas o quê? Perguntou Márcia. Eu estava pensando em desistir do curso. Está muito difícil, muito caro. E com vocês passando por problemas financeiros? Não. Márcia segurou os ombros da filha. Sua avó ficaria arrasada. Você tem que continuar. Vamos dar um jeito. Mas como? Papai disse que... Seu pai disse muita coisa que não era verdade. Não se preocupe com ele. Dr. Lucas, que ouvia a conversa, teve uma ideia. Sabe, com a linhagem desses potros, quando crescerem valerão uma boa quantia. O suficiente para bancar uma faculdade, eu diria. Não poderíamos vendê-los, protestou Maria Eduarda. São os bebês da Esperança. Não precisam vender, interveio seu Joaquim, mas podem usar para a criação. Ter um garanhão e uma potra com essa linhagem poderiam começar uma criação própria. Helena sempre sonhou com isso. A madrugada chegou com uma notícia preocupante. A potrinha, preciosa como Dona Helena a havia nomeado, teve uma recaída. Sua respiração ficou difícil novamente. Precisamos de um especialista, disse Dr. Lucas. Alguém que entenda de problemas respiratórios em potros, neonatos. A vovó saberia o que fazer, murmurou Maria Eduarda. Foi então que Sônia, a enfermeira-chefe, teve outra de suas ideias não convencionais. E se gravássemos os sons que a potrinha está fazendo e tocássemos para Dona Helena? Talvez ela possa nos orientar de alguma forma. Era uma ideia desesperada, mas estavam ficando sem opções. Dr. Lucas gravou os sons da respiração da potrinha em seu celular e Sônia levou até a UTI. Quando tocaram a gravação perto de Dona Helena, ela abriu os olhos imediatamente. Começou a fazer gestos fracos, mas específicos com as mãos. Ela está tentando nos dizer algo, exclamou Márcia. Maria Eduarda, que tinha aprendido um pouco da linguagem de sinais que a avó usava com os animais, tentou interpretar. Ela está dizendo mudar a posição. E algo sobre vapor? Dr. Lucas entendeu imediatamente.
Vapor. Ela quer que façamos inalação com vapor de eucalipto. É uma técnica antiga. Correram de volta ao jardim, onde improvisaram um sistema de inalação para a potrinha. Miraculosamente funcionou. Em minutos, a respiração do animal melhorou significativamente. Sua avó salvou a vida dela mesmo estando na UTI, disse Dr. Lucas para Maria Eduarda. Isso é um dom que não se aprende em faculdade nenhuma. O sol nasceu revelando uma cena inusitada no hospital. O jardim terapêutico tinha se transformado em um estábulo improvisado, com voluntários se revezando para cuidar dos animais. A história tinha chegado à imprensa local e repórteres começavam a aparecer. Dr. Baptista estava dividido entre o orgulho pela humanidade demonstrada e a preocupação com a quebra de protocolos. Isso está virando um circo, ele comentou com Sônia. Ou um milagre, ela respondeu. Quantas vezes vemos algo assim na medicina? Uma conexão tão forte que desafia a lógica? Na UTI, Dona Helena tinha passado a noite estável. Os médicos começavam a falar em transferi-la para um quarto comum em alguns dias, se a melhora continuasse. Carlos, após passar a noite detido, foi liberado sob fiança. Seu advogado finalmente tinha aparecido, mas as perspectivas não eram boas. As evidências de falsificação eram fortes. Ele tentou uma última vez falar com Márcia. Podemos resolver isso em família. Não precisa virar um escândalo. Já é um escândalo, Carlos. Você traiu minha confiança. Vendeu o que minha mãe tinha de mais precioso. Eram apenas animais. Aí está seu erro. Nunca foram apenas animais. Eram a vida dela, o trabalho dela, o amor dela. Carlos foi embora e Márcia sabia que era o fim. 25 anos de casamento terminando assim, mas, estranhamente, ela se sentia aliviada, livre. Durante a tarde, algo extraordinário aconteceu. Dona Helena acordou, completamente lúcida, e pediu para ver os cavalos. Os médicos estavam reticentes, mas Dr. Batista, que tinha acompanhado toda a saga, autorizou. Levem-na em cadeira de rodas, devagar e com todos os cuidados. A comitiva que acompanhou Dona Helena até o jardim incluía médicos, enfermeiros, Márcia, Maria Eduarda e vários pacientes que tinham se afeiçoado à história. Quando Esperança viu Dona Helena se aproximando, ela relinchou alto e começou a bater os cascos no chão naquele ritmo específico que tinha usado na estrada. 3 batidas rápidas, pausa, 2 lentas. Dona Helena, com lágrimas nos olhos, respondeu batendo palmas no mesmo ritmo. Minha menina conseguiu me encontrar, ela disse, a voz ainda fraca, mas clara. Sempre soube que você era especial. Esperança se aproximou devagar. Abaixou a cabeça e encostou suavemente em Dona Helena. Foi um momento de pura emoção que fez muitos dos presentes chorarem. E esses são seus bebês. Dona Helena olhou para os potros. Preciosa e... Ela olhou para o potro macho. Valente. Porque foi preciso muita valentia para nascerem assim. Dr. Lucas se aproximou. Senhora Helena, eles são filhos de Trovão. Os olhos de Dona Helena se iluminaram ainda mais. Trovão? Meu menino conseguiu ser pai antes de partir? Sim, esses são os últimos filhos dele. Dona Helena chorou abertamente agora, acariciando Esperança. Então o círculo se fecha, a vida continua, como sempre deve ser. Maria Eduarda se ajoelhou ao lado da avó. Vovó, eu prometo que vou cuidar deles. Vou terminar a faculdade e continuar seu trabalho. Eu sei que vai, minha querida. Você tem o dom. Está no seu sangue. Nos dias seguintes, Dona Helena se recuperou de forma que os médicos chamaram de milagrosa. A presença dos cavalos no hospital, inicialmente vista como problemática, acabou se tornando terapêutica não só para ela, mas para outros pacientes também. Crianças da ala pediátrica vinham ver os potros. Idosos da geriatria encontravam conforto em acariciar Esperança. O jardim terapêutico virou um lugar de cura que ia além da medicina tradicional. Roberto Cardoso, tocado por tudo que tinha presenciado, fez uma proposta a Márcia. Eu comprei a égua ilegalmente, mesmo sem saber. Quero fazer o certo. Vou devolvê-la oficialmente e mais. Quero ajudar financeiramente nos cuidados dos animais. Por quê? Márcia estava desconfiada. Porque vi algo que tinha esquecido que existia. Amor verdadeiro. Entre sua mãe e esses animais, entre
Vocês como família. Perdi isso na minha vida, mas talvez não seja tarde para aprender. A investigação sobre as vendas ilegais revelou uma rede maior de corrupção. Mendonça foi preso, e vários animais vendidos irregularmente foram recuperados. Carlos, para evitar a prisão, fez um acordo e devolveu parte do dinheiro desviado. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. Uma semana depois, Dona Helena recebeu alta, mas havia um problema. Para onde levar os cavalos? A fazenda tinha sido vendida e ela morava agora em um pequeno apartamento. Foi quando seu Joaquim fez uma proposta. Tem um sítio aqui perto. Não é grande, mas tem pasto bom e um estábulo. Os cavalos podem ficar lá até vocês decidirem o que fazer. Não podemos aceitar, disse Márcia. Já fizeram demais por nós. Não é favor. Seu Joaquim sorriu. É justiça. Helena me ajudou a vida toda. Deixa eu retribuir um pouco. A solução veio de uma fonte inesperada. O hospital, impressionado com o efeito terapêutico dos animais, decidiu criar um programa oficial de ecoterapia. Queriam Dona Helena como consultora e os cavalos como parte do programa. Mas eu estou velha, protestou Dona Helena. A senhora tem conhecimento que não existe em livro nenhum, disse Dr. Baptista. Queremos que ensine a nova geração. E assim, um novo capítulo começou. Dona Helena, aos 72 anos, encontrou um novo propósito. Maria Eduarda transferiu seus estudos para a universidade local para ficar perto da avó e aprender com ela. Márcia, livre de um casamento tóxico, redescobriu sua própria força. Começou a ajudar na administração do programa de ecoterapia, encontrando satisfação em ver crianças e adultos se beneficiarem do contato com os animais. Os potros cresceram fortes e saudáveis. Preciosa, que quase não sobreviveu, se tornou especialmente gentil com crianças com deficiência. Valente desenvolveu um temperamento calmo, que o tornava perfeito para trabalhar com idosos. Esperança, a égua que tinha percorrido quilômetros para encontrar sua dona, se tornou o símbolo do programa. Sua história inspirava pacientes a não desistirem, a acreditarem em conexões que vão além do explicável. 6 meses depois, em uma manhã ensolarada, Dona Helena estava no campo de ecoterapia, observando Maria Eduarda trabalhar com uma criança autista. A jovem usava as técnicas de comunicação que a avó tinha desenvolvido, e a criança, que não falava há anos, estava respondendo aos cavalos. Você vê, disse Dona Helena para Márcia, o conhecimento passa adiante. É assim que permanecemos vivos através do que ensinamos. Mãe, eu sinto muito por tudo, Márcia disse pela 100ª vez. Chega de culpa, filha. O que importa é que estamos aqui agora, juntas, com nossa família, e família tinha se expandido. Não era mais apenas de sangue, mas incluía todos que tinham sido tocados pela história. Juliana, a paramédica, visitava regularmente. Pedro, o motorista da ambulância, trazia o neto para as sessões de ecoterapia. Dr. Lucas se tornou o veterinário oficial do programa. Até Roberto Cardoso aparecia ocasionalmente, aprendendo humildade no contato com os animais. 1 ano após o dramático encontro na rodovia, organizaram uma celebração. O jardim terapêutico estava cheio de pessoas que tinham sido impactadas pela história. Crianças que tinham melhorado com a ecoterapia, famílias agradecidas, profissionais de saúde que tinham aprendido sobre cura, além da medicina tradicional. Dona Helena fez um pequeno discurso. 1 ano atrás eu estava pronta para partir. Achava que tinha perdido tudo que amava, mas esperança me encontrou. Ela me lembrou que enquanto há amor, há vida, que conexões verdadeiras não se quebram, com distância ou mentiras. Elas encontram um jeito de sobreviver. Esperança, como se entendesse, relinchou suavemente. Preciosa e valente, agora jovens cavalos saudáveis, pastavam tranquilamente por perto. Hoje, vejo meu trabalho continuar, através da minha neta. Vejo minha filha redescobrir sua força. Vejo crianças sorrirem, idosos encontrarem paz, famílias se curarem. E tudo porque uma égua teimosa decidiu parar uma ambulância no meio da estrada. Risos e lágrimas se misturaram na plateia. A vida,
continuou Dona Helena. Nos ensina que milagres acontecem quando menos esperamos. Às vezes vem na forma de uma égua prenhe que se recusa a sair do caminho. Às vezes vem como uma segunda chance quando achávamos que tudo estava perdido. Maria Eduarda se aproximou da avó segurando sua mão. Vovó, tem uma coisa que precisamos te contar. O que é, querida? Lembra do velho pasto lá do fundo da fazenda que foi vendida? Aquele que o senhor que comprou não quis, porque era muito longe? Lembro, sim. Por quê? Márcia se juntou a elas sorrindo. Conseguimos comprar de volta, mãe. Com a ajuda de todo mundo aqui. Vai ser pequeno, mas é nosso. Para você, para os cavalos, para continuar seu trabalho. Dona Helena não conseguiu falar. As lágrimas diziam tudo. Seu Joaquim se aproximou. E tem mais. Achamos alguns dos seus outros animais. Os novos donos, quando souberam da história, concordaram em devolvê-los. Não todos, mas alguns. Como se fosse combinado, um trailer chegou naquele momento. Dele desceram 3 cavalos que Dona Helena reconheceu imediatamente. Estrela, Corisco, Serena. Ela se levantou, caminhando em direção aos animais que, claramente, a reconheceram também. A cena que se seguiu foi de pura alegria. Cavalos relinchando, pessoas aplaudindo, abraços e lágrimas por todo lado. Carlos apareceu no portão, hesitante. Ele tinha cumprido sua pena com serviços comunitários e estava tentando reconstruir sua vida. Márcia o viu e, após um momento de hesitação, acenou para que entrasse. Não somos mais casados, ela disse quando ele se aproximou. Mas você é pai da Maria Eduarda. Pode fazer parte disso se quiser, mas com respeito e honestidade. Carlos assentiu, emocionado. Eu sinto muito por tudo. Estava cego pela ganância, pelo medo de perder status. Perdi o que realmente importava. O importante é aprender, disse Dona Helena, surpreendendo a todos com sua generosidade. Todos erramos. O que fazemos depois do erro é que define quem somos. A tarde continuou com demonstrações de ecoterapia, histórias sendo compartilhadas, planos sendo feitos para o futuro. O pequeno pasto recuperado seria transformado em um centro de referência em terapia com cavalos. Quando o sol começou a se pôr, Dona Helena estava sentada em um banco. Esperança ao seu lado, os potros brincando por perto. Maria Eduarda praticava comandos com os outros cavalos, supervisionada por Dr. Lucas. Márcia organizava os voluntários para os próximos dias. Sabe, disse Juliana sentando ao lado de Dona Helena. Aquele dia na rodovia mudou minha vida também. Vi que a medicina vai além de protocolos e procedimentos. Às vezes, a cura vem de conexões que não conseguimos explicar. Esperança sempre soube, respondeu Dona Helena acariciando a égua. Ela sentiu que eu precisava dela, mesmo a quilômetros de distância, que não desistiu até me encontrar. Como ela soube onde a senhora estava? Dona Helena sorriu. Amor, minha querida, amor sempre encontra um caminho. Pode demorar, pode parecer impossível, mas sempre encontra. A noite caiu trazendo uma brisa suave. As primeiras estrelas apareceram no céu, e Dona Helena se lembrou de todas as noites que passou cuidando de animais doentes, ensinando sua neta, construindo uma vida baseada em amor e respeito pelos seres vivos. Tudo tinha parecido perdido. As mentiras, as traições, as perdas tinham quase a destruído. Mas a vida, em sua infinita sabedoria, tinha outros planos. Através de uma égua determinada, uma família se reconstruiu, um propósito foi renovado, vidas foram transformadas. Da vovó. Maria Eduarda se aproximou. Posso te fazer uma pergunta? Claro, querida. Como você desenvolveu essa comunicação especial com os cavalos? Nunca vi nada igual. Dona Helena sorriu. Aquele sorriso de quem guarda segredos preciosos. Não é algo que se desenvolve, querida. É algo que se descobre. Está dentro de cada um de nós. A capacidade de se conectar verdadeiramente com outro ser vivo. A maioria das pessoas esquece, distrai-se com o mundo moderno. Mas os animais não esquecem. Eles estão sempre prontos para essa conexão, esperando que a gente se lembre de como fazer. E como a gente se lembra? Primeiro, silenciando. O barulho aqui dentro, Dona Helena tocou o próprio peito. Medo, ganância, orgulho, tudo isso cria ruído. Quando você se livra disso, consegue ouvir. Não com os ouvidos,
mas com algo mais profundo. Maria Eduarda assentiu, absorvendo cada palavra. Foi o que aconteceu na estrada? Esperança ouviu seu coração? Ela sentiu minha necessidade, e eu mesmo sedada senti a dela. Duas almas se reconhecendo, se apoiando, é a coisa mais natural do mundo. Mas parece mágica porque esquecemos como fazer. Dr. Lucas, que ouvia a conversa, se aproximou. Senhora Helena, gostaria de documentar suas técnicas para ensinar outros veterinários? Não se documenta o amor, doutor. Se vive, se demonstra. Maria Eduarda vai aprender não lendo, mas fazendo. Observando, sentindo. Entendo. É como minha avó dizia. Algumas coisas se aprendem com a cabeça, outras com o coração. Sua avó era sábia. A reunião começou a se dispersar. Pessoas se despediam, prometendo voltar, oferecendo ajuda, compartilhando gratidão. O programa de ecoterapia tinha apoio da comunidade, garantindo sua continuidade. Roberto Cardoso se aproximou antes de ir embora. Dona Helena, quero agradecer. A senhora me ensinou algo valioso. O que foi, meu jovem? Que o valor de um ser vivo não está no lucro que pode dar, mas no amor que pode despertar. Vou levar isso para a minha vida. Então Esperança salvou mais uma vida, disse Dona Helena sorrindo. Quando ficaram apenas a família e os amigos mais próximos, seu Joaquim trouxe um violão. Logo músicas antigas encheram o ar, aquelas canções que Dona Helena cantava para os cavalos quando era jovem. Esperança se deitou perto de sua dona, os potros acomodados ao seu lado. Os outros cavalos pastavam tranquilamente por perto. Era uma cena de paz que contrastava dramaticamente com o caos daquele dia na rodovia. Mãe, disse Márcia, obrigada por me perdoar. Eu não merecia. Todos merecemos perdão, filha. É o que nos torna humanos. Errar, reconhecer, perdoar, recomeçar. É o ciclo da vida. Eu prometo que nunca mais vou mentir para a senhora. Eu sei, mas mais importante, não minta para si mesma. Foi aí que você se perdeu, quando deixou o medo falar mais alto que seu coração. Pedro, o motorista da ambulância, compartilhou uma observação. Sabe, dirijo ambulância há 30 anos. Vi muita coisa, mas nunca vi nada como aquele dia. Uma égua que para uma ambulância para salvar sua dona. Isso não se explica. Não precisa explicar, respondeu Dona Helena. Precisa apenas agradecer. Nem tudo na vida cabe em explicações. As melhores coisas, aliás, são inexplicáveis. A lua cheia surgiu, banhando tudo com sua luz prateada. Os cavalos, sensíveis à luminosidade, ficaram mais alertas. Esperança levantou a cabeça e relinchou suavemente para a lua como se agradecesse. Ela faz isso desde pequena, comentou Dona Helena. Conversa com a lua. Costumava achar que era bobagem minha, mas agora sei que ela entende coisas que nós esquecemos. Maria Eduarda se aconchegou perto da avó. Vovó, você acha que vou ser boa veterinária como você? Você vai ser melhor, querida, porque vai juntar o que eu sei com o que a ciência nova ensina. Vai levar adiante, evoluir, crescer. É assim que deve ser. Tenho medo de não conseguir. O medo é bom quando nos prepara, ruim quando nos paralisa. Use seu medo para estudar mais, praticar mais, amar mais, mas nunca deixe ele te impedir de tentar. A noite avançava, mas ninguém queria ir embora. Era como se todos soubessem que estavam vivendo um momento especial, daqueles que se guardam para sempre na memória. Dr. Baptista, que tinha ficado para a celebração, fez um anúncio. Dona Helena, o hospital quer nomear o programa de ecoterapia, em sua homenagem, Centro de Ecoterapia Helena Monteiro. O que acha? Dona Helena ficou emocionada. Eu não sei o que dizer. Diga sim, mãe, incentivou Márcia. A senhora merece. Mas com uma condição, disse Dona Helena, que tenha também o nome de Esperança, Centro Helena e Esperança, porque sem ela nada disso existiria. Perfeito, concordou o Dr. Batista. Os meses seguintes foram de muito trabalho. O pequeno pasto foi cercado, um estábulo modesto, mas funcional, foi construído com a ajuda de voluntários. O programa de ecoterapia cresceu, atendendo cada vez mais pessoas. Maria Eduarda se destacou na faculdade.
aplicando os conhecimentos da avó em seus estudos. Professores ficavam impressionados com sua intuição para lidar com animais, sem saber que ela tinha a melhor professora em casa. Dona Helena, mesmo com a idade avançada, ia todos os dias ao centro. Não conseguia mais fazer o trabalho físico pesado, mas sua presença era fundamental. Orientava, ensinava e, principalmente, inspirava. Certa manhã, 1 ano e meio depois do incidente na rodovia, chegou uma notícia que abalou a todos. Exames de rotina mostraram que o coração de Dona Helena estava muito debilitado. Os médicos foram honestos. Não havia muito que pudessem fazer, além de mantê-la confortável. "Quanto tempo?" perguntou Márcia, segurando as lágrimas. "Impossível dizer com precisão. Meses, talvez 1 ano, se tivermos sorte." Dona Helena recebeu a notícia com serenidade. "Já ganhei tempo extra. Cada dia desde aquele encontro na rodovia foi um presente. Não vou desperdiçar com tristeza." Ela intensificou os ensinamentos para Maria Eduarda, passando cada segredo, cada técnica, cada sabedoria acumulada em décadas de trabalho. "Vovó, não fala como se fosse se despedir", pedia a neta. "Não é despedida, querida, é preparação. Um dia você vai estar aqui sem mim fisicamente, mas tudo que te ensinei vai permanecer. Você vai ouvir minha voz nos relinchos, vai sentir minha presença no vento, que balança a crina dos cavalos." Esperança, como se pressentisse algo, ficava cada vez mais próxima de Dona Helena. Onde ela ia, a égua a seguia. Os potros, agora cavalos jovens e fortes, também demonstravam um cuidado especial com ela. Em uma tarde especialmente bonita, Dona Helena estava sentada sob uma árvore, observando uma sessão de ecoterapia. Uma menina com paralisia cerebral estava montada em Preciosa, sorrindo pela primeira vez em meses. "Está vendo, Esperança?" Ela falou para a égua ao seu lado. "Nosso trabalho continua. Cada sorriso, cada pequena melhora é uma vitória." Esperança bufou suavemente, como se concordasse. Foi então que algo extraordinário aconteceu. A menina, na sessão de Moensindes, terapia que os médicos diziam que nunca falaria, olhou para a Preciosa e disse claramente: "Cavalo lindo!" A mãe da menina começou a chorar. A terapeuta ficou boquiaberta. Maria Eduarda, que conduzia a sessão, olhou para a avó com os olhos cheios de lágrimas. Dona Helena sorriu, aquele sorriso sereno de quem vê o milagre no cotidiano. "É isso", ela disse baixinho. "É para isso que vivemos, para testemunhar o impossível se tornando possível." Naquela noite, Dona Helena teve um sonho. Sonhou com todos os cavalos que havia cuidado ao longo da vida. Trovão estava lá, jovem e forte. Outros que haviam partido também. E no centro de todos Esperança, não como égua, mas como uma luz dourada que a envolvia. Acordou com uma sensação de paz profunda. Sabia que seu tempo estava chegando ao fim, mas não tinha medo. Tinha cumprido sua missão, passado seu conhecimento adiante, reunido sua família, criado algo que sobreviveria a ela. Nos dias seguintes, ela fez questão de se despedir sutilmente de cada cavalo, de cada pessoa importante em sua vida. Não com palavras de adeus, mas com gestos de amor, conselhos finais, abraços mais demorados. Para Márcia, deixou escrito em seu diário: "Filha, querida, você me ensinou que o perdão liberta não apenas quem é perdoado, mas principalmente quem perdoa. Viva leve, sem culpas. Você é mais forte do que imagina." Para Maria Eduarda: "Minha neta amada, em você vejo o futuro. Não apenas meu, mas de todos os animais que precisarão de cuidado. Confie em sua intuição. Ela é seu maior dom." Para Carlos, que tinha se aproximado da família novamente: "O passado não define o futuro. Você errou, reconheceu e está mudando. Continue nesse caminho. A redenção é possível para todos." Em uma manhã de domingo, 2 anos após o encontro na rodovia, Dona Helena acordou especialmente disposta. "Quero ir ao campo", disse para Márcia. "Ver o nascer do sol com os cavalos." Levaram-na em sua cadeira de rodas. O céu estava pintado de rosa e laranja, prometendo um dia lindo. Todos os cavalos se aproximaram, como se soubessem que era um momento especial.
Esperança se posicionou ao lado direito de Dona Helena, Preciosa à esquerda, Valente atrás. Os outros cavalos formaram um semicírculo ao redor. Era uma imagem de proteção e amor. Que lindo, murmurou Dona Helena. Que vida linda eu tive. Ela estendeu as mãos, tocando Esperança e Preciosa ao mesmo tempo. Fechou os olhos e respirou profundamente, sentindo o cheiro de cavalo que tinha sido parte de toda a sua existência. Obrigada, disse ela. Não se sabia se para os cavalos, para a família, para a vida ou para todos. Obrigada por tudo. Ficou em silêncio por longos minutos, apenas respirando, sentindo, existindo. Quando abriu os olhos novamente, estavam cheios de uma luz especial. Estou pronta, disse simplesmente. Naquela tarde, enquanto descansava em seu quarto com a janela aberta para poder ouvir os cavalos, Dona Helena partiu serenamente. Márcia estava segurando sua mão. Maria Eduarda acariciava seus cabelos. Do lado de fora da janela, Esperança relinchou uma vez, um som longo e triste que ecoou pelo campo. Todos os cavalos responderam, criando uma sinfonia de despedida que comoveu todos que ouviram. Era como se o mundo animal estivesse reconhecendo a partida de alguém especial. O funeral foi diferente de tudo que a cidade já tinha visto. Centenas de pessoas compareceram, muitas trazendo flores do campo, as favoritas de Dona Helena. Mas o mais emocionante foi quando Esperança apareceu, trazida por Maria Eduarda. A égua caminhou solenemente até o caixão, cheirou uma vez e então fez algo que deixou todos em lágrimas. Ajoelhou-se baixando a cabeça em uma clara reverência. Os outros cavalos, observando de longe, relincharam em uníssono. Padre Miguel, que conduzia a cerimônia, teve que parar por um momento, emocionado. Até os animais reconhecem a santidade de uma vida bem vivida, disse ele. Após o funeral, a vida continuou, como Dona Helena teria querido. O Centro Helena e Esperança cresceu, tornando-se referência nacional em ecoterapia. Maria Eduarda se formou com honras e assumiu a direção técnica do centro. Márcia encontrou um novo propósito administrando o local, criando uma rede de apoio para famílias que precisavam da terapia, mas não podiam pagar. Carlos, transformado pela experiência, se tornou um dos principais apoiadores financeiros do projeto. Esperança viveu mais 10 anos, sempre gentil, sempre disponível para as crianças que precisavam dela. Quando chegou sua hora, foi pacífica, deitada no mesmo campo onde tinha se despedido de Dona Helena. Preciosa e Valente continuaram o legado, gerando potros que carregavam não apenas a genética especial, mas aparentemente também a vocação para a cura. Cada novo potro nascido no centro parecia entender instintivamente seu propósito. Maria Eduarda, agora uma veterinária respeitada, frequentemente se pegava ouvindo conselhos da avó no vento, vendo sinais dela no comportamento dos cavalos. Em momentos difíceis, quando um caso parecia impossível, ela fechava os olhos e se lembrava. O amor sempre encontra um caminho. Anos se passaram. O centro cresceu. Ajudou milhares de pessoas. A história de Esperança e Dona Helena virou livro, documentário, inspiração para outros centros pelo país. Mas para aqueles que viveram aquele dia na rodovia, sempre seria mais que uma história. Era a prova de que milagres acontecem, que o amor transcende barreiras, que conexões verdadeiras são eternas. Em uma tarde, 20 anos depois, uma menina chegou ao centro. Tinha sido adotada recentemente. Vinha de um histórico de abandono e maus tratos. Não falava havia anos. Os pais adotivos estavam desesperados. A veterinária responsável, uma mulher de 40 e poucos anos, com o mesmo sorriso gentil da avó, se aproximou. Olá, querida. Meu nome é Maria Eduarda. Vamos conhecer os cavalos? A menina assustada se encolheu. Foi quando uma potra, jovem, se aproximou do cercado. Tinha uma marca peculiar na testa, 3 ferraduras entrelaçadas, herança genética que aparecia raramente na linhagem. A potra relinchou suavemente e começou a fazer movimentos específicos com a cabeça. A menina, pela primeira vez em anos, esboçou o que poderia ser um sorriso. Essa é a Esperança 3, disse Maria Eduarda.
Bisneta da primeira esperança. Parece que ela gostou de você. A menina estendeu a mão timidamente. A potra cheirou delicadamente e então fez algo surpreendente. Ajoelhou-se, ficando na altura da criança. Ela está dizendo que você pode confiar nela, explicou Maria Eduarda, lembrando das palavras da avó. E assim, mais uma vez, o milagre aconteceu. A menina, tocando o pelo macio da potra, disse uma palavra rouca, a primeira em anos. Amiga. Maria Eduarda sorriu. Lágrimas nos olhos. Podia quase ouvir a voz da avó no vento. Viu, querida? O amor sempre encontra um caminho. Do céu, se é que existe um céu para almas boas, Dona Helena observava. Ao seu lado, esperança, trovão e todos os cavalos que tinha amado. E ela sorria. Aquele sorriso sereno de quem sabe que plantou bem. E a colheita continua, geração após geração. Porque algumas coisas não morrem nunca. O amor verdadeiro, a compaixão, a conexão entre almas que se reconhecem. Isso permanece, passando de coração para coração, de vida para vida, em um ciclo eterno de cura e esperança. E em algum lugar, em alguma estrada, talvez neste exato momento, um animal está salvando um humano. Ou um humano está salvando um animal. Ou, como Dona Helena sabia, estão se salvando mutuamente. Porque é assim que o amor funciona. Sempre encontra um caminho. Fim da história. Agora me conta o que achou da história e de onde você está assistindo. Você acha que o amor entre humanos e animais pode realmente fazer milagres? Adoraria ler sua opinião nos comentários. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal.